Olá a todos, vou agora apresentar a aula teórica de imagiologia dedicada ao tema de oncologia. Irei abordar, sobretudo, alguns critérios de avaliação imagiológica de neoplasias mais frequentes, previamente umas considerações gerais epidemiológicas e acerca de aspectos gerais de imagiologia e oncologia, com maior ênfase no estadiamento. Apresenta-se também algumas referências bibliográficas que podem ser úteis para o vosso estudo ou consulta. Algumas considerações sobre a frequência e prevalência de morte por cancro. Em Portugal é a segunda causa de morte, cerca de aproximadamente 25 mil pessoas por ano. A incidência tem aumentado no mundo desenvolvido. E as causas de morte worldwide poderíamos considerar as mais comuns: pulmão, intestino, fígado e estômago. Chamar a atenção que a imagiologia usa-se sobretudo no screening, rastreio, diagnóstico e estadiamento, e depois no controle evolutivo da doença e também na resposta às terapêuticas não invasivas e minimamente invasivas, ou mesmo invasivas, e às suas complicações. Neste slide apresentam-se algumas das técnicas utilizadas e também nos dois slides seguintes, que irão ser descritas ao longo da apresentação. Mais tarde, na última aula de avaliação funcional, provavelmente voltaremos a este tema. Apresenta-se neste slide e no próximo alguns aspectos e características das principais técnicas de imagem de avaliação morfológica ou anatómica que vocês já conhecem, nomeadamente no que diz respeito aos mecanismos de ação, vantagens e desvantagens. Algumas considerações a terem atenção estão aqui apresentadas, nomeadamente quando existe um achado suspeito no exame de imagem e que se vai biopsar, convém que o material obtido seja exatamente dessa lesão suspeita. Caso existam dúvidas, ter-se-á que repetir a avaliação histológica. Lembrar também que muitas vezes a biópsia pode ser arriscada no sentido de causar sementeira de células no seu trajeto e, portanto, terá que ser ponderada ou eventualmente evitada. Existem vários métodos de estadiamento, mas geralmente agora o que se usa é a classificação TNM baseada na União Internacional para o Controlo do Cancro ou também na Sociedade Americana para Controlo do Cancro. Por vezes o estadiamento não é realizado nas neoplasias, mas por regra isso acontece. Para escolher a melhor opção terapêutica, pois não se tem atenção que não é o critério exclusivo, para dar uma ideia de qual a possível evolução da doença e para permitir descrever ou dialogar com os colegas acerca da extensão da doença, assim como no respeito à informação a transmitir aos doentes. Como já disse, o estadiamento às vezes pode não ser utilizado, como é o caso de leucemias e por vezes alguns linfomas. A nomenclatura utilizada no estadiamento de classificação TNM temos aqui alguns parâmetros. No caso do T temos o estadiamento clínico, o estadiamento patológico, o YT, que é a pós-terapêutica neoadjuvante, tanto radioquimioterapia que se vai fazer antes do doente ser intervencionado, por exemplo. TX é um tumor que não se conhece informação sobre ele. O in situ é não invasivo, ou é o chamado pré-câncer. R é um tumor residual após algum tratamento ou após uma recorrência. Nos M's poderemos considerar o NX. Nos M's é quando o M0 quando não se conhece disseminação à distância, o M1 quando é conhecida disseminação à distância. Lembrar que o estadiamento inicial pode modificar-se, mas ou seja, poderá haver um restadiamento com
outro grau, outro estadio, mas o estadiamento inicial não se modifica porque é o mais utilizado na discussão de estatísticas, como por exemplo nas taxas de sobrevivência. Em casos de tumores múltiplos, o T é o do maior tumor. Em caso de tumores síncronos de órgãos pares, cada tumor tem a sua própria classificação. Neste quadro podemos ver como vários tipos de estadiamentos podem ser considerados ao longo da avaliação do paciente, o que já vem no decorrer dos 2 slides anteriores. E alguns estadiamentos têm diversos objetivos ou propósitos e, portanto, convém não andar a mudar o estadiamento clínico, no fundo é o mais importante, baseado em informação obtida através da avaliação patológica. Doentes com prognósticos semelhantes têm um estadio semelhante e são definidos para cada classificação clínica e patológica. Podem existir subcategorias, por exemplo, um TX é um termo que não deve ser utilizado, assim como o MX. Também não existe um patológico, um PM0, portanto, esses doentes em que não saibamos em termos se não existem metástases e não existe exames patológicos a confirmar que não existem metástases, será um CM0. O estadio 0 pode ser utilizado para os carcinomas in situ. Hoje em dia, como a avaliação dos doentes com cancro está a passar do modelo de avaliação mais global para um estudo mais personalizado, além das classificações típicas de TNM e dos fatores prognósticos já existentes, e começando já a utilizar estratificação de grupos obtidos com estudos clínicos, poderemos obter uma melhor parametrização ou escalonamento dos doentes em determinados grupos ou subgrupos que podem beneficiar de uma terapêutica ou uma abordagem mais individualizada. Portanto, são grupos com um prognóstico ou avaliação de riscos mais personalizados e mais dirigidos e, portanto, poderemos dirigir-nos mais para uma avaliação do doente com cancro mais personalizada no sentido da medicina de precisão. Como podem ver neste quadro, o estadiamento patológico é obtido após obter um relatório anatomopatológico. O estadiamento clínico poderá ser considerado, como está aqui, como IYC, e não devendo tenha sido submetido a terapêutica neoadjuvante. Poderemos considerar o YC em termos de estadiamento, e depois poderá ser também um Y patológico se houver um tratamento cirúrgico com obtenção de uma análise histológica do resultado respectivo. Recentemente, a avaliação dos exames com a descrição do tumor, do tamanho e localização é limitada e deve haver uma análise integrada dos aspectos imagiológicos com outros especialistas e no sentido de caracterizar melhor a doença segundo dados de natureza tecidular ou molecular obtidos. Estando a oncologia a tornar-se numa subespecialidade mais específica, organizada e complexa, torna-se um pouco óbvio que a abordagem dos doentes deve ser realizada por grupos médicos ou grupos multidisciplinares subespecializados e, inclusivamente, tendo em atenção que essa abordagem já não é possível de ser realizada em muitos dos hospitais com modelo de cuidados clínicos mais generalistas. No caso das neoplasias pulmonares e quando estranhos de estadiamento de um tumor não ou de célula,
Acusa-se a classificação TNM. No outro cell, o estadiamento poderá ser feito com lesão local ou extensa, local abrangendo um hemitórax e gânglios ipsilaterais e extensas no restante estadiamento. No caso das lesões não outocell, usamos para estadiamento T ataque e para estadiamento NM poderemos usar ataque e a PET-TAC. Nos não outocell, o seu estadiamento pode estar enquadrado com a classificação convencional nos não small cells, de acordo com o prognóstico. Aqui globalmente temos o estadiamento TNM dos tumores pulmonares. Por exemplo, algumas considerações de quando é que não é possível fazer lobectomia, ok? Por vezes os cortes finos e as construções são importantes para ver a relação da lesão com as estruturas adjacentes e no caso duvidoso, o grupo multidisciplinar toma uma decisão baseada no quadro individual do paciente e de comorbilidades para saber se deverá optar pela abordagem cirúrgica ou não. Alguns exemplos daquilo que foi referido no slide anterior. Por exemplo, se observa uma atelectasia, poder-se-á dizer que o tumor é um T2 independentemente do tamanho, ok? Depois poderá ser diferenciado em T2A ou T2B, mesmo de acordo com o seu tamanho. Isto na opção número 1. Na opção número 2, se só virmos a atelectasia, se existir uma atelectasia, é também um T2 independentemente do tamanho. Apresentam-se aqui individualizados os critérios de T3 e T4. Neste caso apresenta-se um tumor pancreático do sulco pulmonar superior, que pode ser considerado operável ao T3 e sendo melhor caracterizável por ressonância se afetar apenas as raízes de T1 ou T2. Neste caso concreto afetava apenas a raiz T1, mas as restantes raízes não estavam afetadas. Isto era o músculo escaleno anterior e, portanto, era considerado um tumor T3. Aqui temos dois exemplos de lesão T1 e T2. Em cima, uma lesão que já estava quase no limite superior do normal para T1, pois o comprimento deverá andar perto dos 3 cm. Em baixo, uma lesão que se poderá considerar com compromisso do lóbulo principal esquerdo, onde aparece em baixo à direita uma área de arranjo nodular local e que condicionava também bronquiectasia do lobo inferior esquerdo e, portanto, era já classificada como T2. Exemplos de nódulos N1, N2 e N3 e de considerações que podemos considerar acerca do seu compromisso ou não compromisso. A título informativo, os grupos ganglionares regionais que se usam pela classificação americana da Sociedade de Tórax. O intervalo em relação à descrição de neoplasias ou de imagiologia e oncologia para fazer uma introdução à técnica de difusão em ressonância magnética, em que temos um elemento de avaliação funcional dos tecidos no sentido de saber maior ou de determinar maior ou menor probabilidade de existência de neoformação. Assim, quando houver maior celularidade nos tecidos com as membranas intactas, membranas celulares intactas, o movimento da água encontra-se reduzido. Isto também pode acontecer em tumores, em edema citotóxico, abscessos e num contexto de fibrose. Havendo menos células ou quando há disrupção celular das suas membranas, vai haver um maior movimento de água
maior movimento das moléculas de água. Assim, com esta técnica, vamos verificar maior ou menor restrição ao movimento das moléculas de água, e quando existe mais movimento das mesmas, existe uma perda de sinal nas imagens obtidas em difusão. Sim, o que vamos fazer é por um lado, fazer um pulso de sequências convencionais em que vamos obter o determinado sinal. Depois vamos adquirir esse sinal através de outros pulsos, que são os gradientes de determinação da difusão. No caso de as moléculas se apresentarem estáveis, o sinal vai se manter. No caso de com um gradiente de difusão mais prolongado, e se as moléculas estiverem móveis, vamos ter uma perda de sinal. E assim vamos fazer a avaliação do sinal com vários valores P que dizem respeito à força do gradiente aplicado. E geralmente aplicam-se pelo menos dois valores B, um valor B baixo e um valor B que pode ser alto. Assim, nos tecidos mais normais ou com pouca solaridade, vai haver uma queda de sinal que é geralmente bi-exponencial. Temos aqui o exemplo, e então vamos ver a intensidade de sinal obtida nos tecidos ao longo de valores B crescentes que fomos aplicando. E vemos que não havendo restrição à difusão, ou seja, não havendo restrição ao movimento das moléculas de água, o sinal vai baixando. Se houver restrição, que é o que acontece quando há mais células, como nas neoplasias, o sinal persiste mais alto. Se fizermos esta avaliação também segundo o logaritmo da intensidade de sinal, vamos obter uma curva semelhante, mas em que obtemos diferenças de sinal diferentes daqueles que obteríamos se não estivéssemos a analisar um logaritmo. Em termos práticos, o que é que isto vai condicionar? Vai condicionar que, à medida que nós formos vendo as imagens de difusão com Bs mais elevados, o sinal vai se perdendo em tecidos normais. Se o sinal se mantiver alto, é mais suspeito. Uma ressalva resulta de que o sinal às vezes também pode estar aumentado se os tecidos tiverem um T2 mais elevado, e então confundir-se com o aumento do sinal de neoformação. E então como é que diferenciamos um sinal aumentado num B elevado por suspeita de neoformação ou por um T2 elevado, que é o chamado efeito de shine through? É olhando para as imagens de difusão e para as imagens do mapa ADC, que é aquele em que vemos o sinal relacionado com o logaritmo da sua intensidade. E então, se a lesão for suspeita, terá um alto sinal em difusão e um baixo sinal nas imagens em mapa ADC. Se o sinal alto em difusão for por efeito shine-through, então em mapa ADC também vamos ver sinal elevado. Também se tivermos a ver estruturas bastante vascularizadas, mas com um fluxo vascular lento, como é o caso dos angiomas, poderão ter um aspecto neoplasia-like. Então, como é que fazemos a diferenciação? Podemos utilizar comparativamente a avaliação em difusão com o mesmo exame, com o exame da mesma lesão realizado em TAC, que iria então dar um quadro sugestivo de angioma, ou com o exame realizado em ressonância magnética com contraste endovenoso. Daí que muitas vezes passamos as duas sequências, ou seja, em ressonância a sequência de difusão e a sequência com contraste endovenoso. Pode ser uma maneira de facilitar o diagnóstico diferencial. Vou apresentar aqui então um caso em que podia haver dúvidas de diagnóstico pela difusão, não é o mais habitual. Uma lesão que num B baixo apresentava hipersinal, aumentando o valor do B, a lesão continuava a ter algum hipersinal e em mapa ADC aparecia com hipossinal. Era um aspecto que
poderia ser considerado suspeito de neoformação. No entanto, olhando para a imagem de ressonância magnética T1 com contraste endovenoso, a lesão é sugestiva de angioma com a sua captação globular à periferia, sobretudo em fase arterial, como podem comprovar pela imagem dos rins. Portanto, neste caso, também a difusão não era inequívoca e socorrer-nos-íamos de informação complementar. Aqui temos o exemplo, aqui refiro o exemplo de uma lesão com uma difusão com valor B elevado apresentava hipersinal, portanto podia ser suspeita ou podia ser um sinal de shine through, por um T2 elevado. Provavelmente em ecografia e em TAC já era sugestiva, mas aqui aparece como um exemplo do efeito shine through. Vendo o mapa ADC, se esta lesão ficasse escura, era suspeita. Mantendo-se brilhante no mapa ADC, confirma que este aumento de sinal no mapa ADC se deve ao efeito de shine through. A razão de se assinalar a sequência de difusão em ressonância magnética neste momento deve-se ao facto de ser bastante útil no estadiamento e caracterização das neoplasias da próstata. Como vocês devem saber, elas são mais frequentes na zona periférica prostática e podem ter um padrão nodular ou infiltrativo, estendendo-se ao resto da glândula prostática, periférica ou transicional e central. Às vezes também podem ocorrer na zona de transição e menos frequentemente na zona central. E posteriormente poderão estender-se para fora da próstata, ter um componente invasivo com ruptura transcapsular, podem afetar o feixe neurovascular ou as vesículas seminais, e isto num contexto de invasão local ou de doença localmente avançada. Apresento neste slide uma referência à anatomia zonal da próstata. Se clicarem no link que aparece ao meio à esquerda, ao mesmo tempo que controle, vai aparecer um filme do YouTube com a descrição anatómica da próstata. Basicamente apresenta uma zona periférica, uma zona central à volta dos canais ejaculatórios e uma zona de transição à volta da uretra e ainda um estroma fibromuscular anterior. Ok? Também é o que está aqui descrito em cima à direita. E sendo importante que a maioria das neoplasias ocorrem na zona periférica. Ok? O padrão mais normal da próstata é apresentar nas sequências T2 de alta resolução que constituem a avaliação morfológica base um hipersinal razoavelmente homogéneo em T2 na zona periférica e ligeira heterogeneidade com algum caos organizado, alguns nódulos razoavelmente bem delimitados na zona de transição e central. A classificação utilizada para avaliar as neoformações prostáticas ou o risco ou probabilidade de existência da mesma é o chamado PIRATS, que agora já com a variante número 2, que apresentamos em cima à esquerda. É uma combinação dos valores obtidos em T2 com difusão e com duplo contraste. E geralmente é útil para o grau de probabilidade de lesões clinicamente significativas que nós tenham um score Gleason de 7 ou mais. Este é um score Gleason aplicado pelos patologistas e que, quando existe um padrão de células e de crescimento muito anormal, é um grau 5. Geralmente, o score inclui a soma dos dois valores mais prevalentes, o primário e o secundário. Se eventualmente houver um padrão muito atípico para lá do padrão primário dominante, esse será considerado como secundário. Existe assim 2 graus de Gleason que são adicionados para dar o score final, ok?
Existe um novo sistema, que é o da classificação da ISUP, que apresenta-se aqui à esquerda, que poderá ser útil para simplificar a classificação de Gleason, ou score de Gleason. Como é que vamos utilizar a classificação Pirates V2, que é mais recente? Para a zona periférica, o mais importante é ver as sequências com difusão e mapa ADC. Quando a classificação é diferente para a zona periférica e transição, e isto porque, como vocês sabem, na zona central os tumores são mais raros, se a classificação for de grau diferente, será importante saber onde é que se encontra a lesão com o grau mais elevado. Ok? Na avaliação da zona de transição e, sobretudo, das áreas mais centrais, ou seja, incluindo também parte da zona central, é, sobretudo, importante a avaliação em T2, portanto, é mais ou menos uma avaliação morfológica. E, portanto, temos aqui os vários graus de suspensão conforme as características das lesões que vamos observar. Na classificação à esquerda, apresentam-se os estadios mais importantes em termos imagiológicos. Grosso modo, pode-se dizer que no estadiamento T, a ressonância está indicada para os 3 itens que se apresentam à direita no terço médio. No entanto, globalmente e hoje em dia, a utilização de ressonância prostática encontra-se aumentada ou quase que generalizada num contexto de avaliação inicial da doença. Aqui temos uma avaliação biparamétrica, ou seja, juntando a avaliação morfológica T2 em cima à esquerda com a avaliação em difusão e mapa ADC, em cima à direita e em baixo à esquerda e à direita. E se tivéssemos também um estudo com contraste endovenoso, falaríamos em ressonância prostática multiparamétrica. Temos aqui a avaliação em T2 de um aspecto típico numa próstata normal, anterior, posterior, direito, esquerdo, zona periférica com hipersinal em T2 homogénea, zona de transição em central com padrão de nodularidade, neste caso binodular simétrico por ligeira hipertrofia benigna. Neste caso podíamos falar num discreto caos organizado. Em difusão com B elevado, havia algum hipersinal na zona de transição à esquerda e com um B elevado esse hipersinal desapareceria, ou era muito terno. No mapa ADC, vemos que a zona periférica não apresenta nenhum foco de hipossinal, que seria suspeito, e na zona central o mapa ADC revela ligeira hipointensidade, mas razoavelmente simétrica, de grau pouco marcado e razoavelmente homogénea, tanto à esquerda como à direita. Neste exemplo, teríamos uma próstata que revelava em T2 uma extensa área de hipossinal na zona periférica posterior, posterolateral e anterolateral, como podem ver aqui, que em mapa ADC no B elevado já apresentava um foco de hipersinal e que depois, num B mais elevado, mantinha o hipersinal e em mapa ADC aparecia com um franco hipossinal. Portanto, era uma lesão extensa da zona periférica, abrangendo sobretudo a parte esquerda e, eventualmente, com algumas dúvidas sobre ruptura transcapsular. Alguns critérios úteis para o estadiamento dos gânglios na neoplasia da próstata. Os que aparecem a verde são considerados N1 e os que aparecem fora da zona de junção dos vasos ilíacos internos e externos são considerados M1A.
A difusão é útil para a detecção de gânglios, mas não para a sua caracterização. O T1 para a avaliação do bordo dos nódulos. E a diferenciação entre gânglios positivos e negativos, baseada apenas nas dimensões, é limitada por ressonância. Os valores podem ser considerados suspeitos. É um menor eixo a partir de 8 mm, uma forma oval com menor eixo superior a 10 mm ou redonda com menor eixo superior a 8 mm, um aspecto heterogéneo e com margens irregulares. Algumas considerações acerca da abordagem de metástases nas neoplasias prostáticas, em que a sua presença não é absolutamente impeditiva de cirurgia e poder-se-á efetuar metastasectomia em caso de oligometástase. Este slide, como alguns anteriores já o conhecem da ala abdominal, já sabem que HCC é carcinoma hepatocelular ou hepatocellular carcinoma em inglês. Já sabem que na maioria das metástases hepáticas hipovasculares, portanto, é a fase venosa que é mais útil para a sua avaliação, sobretudo em TAC. Metástases hipervasculares, que são aqui referidas, beneficiam bastante da avaliação de uma fase arterial também, além da fase venosa. Apresentam-se aqui algumas características do carcinoma hepatocelular. Nestas 4 imagens temos em cima à esquerda um nódulo hipervascular obtido em fase arterial na TAC convencional. Em cima à direita, numa TAC que foi feita com cateterismo da artéria mesentérica superior e depois aquisição da perfusão porta durante a fase porta, em que se vê que o nódulo não capta contraste. A mesma lesão em baixo à esquerda num T2 com saturação de gordura em ressonância magnética apresenta sinal heterogéneo e em baixo à direita no TAC em fase tardia, a lesão que na TAC convencional apresentava hiperdensa por excesso de vascularização ou arterial, em fase tardia apresenta o típico sinal do washout, como se vê em baixo à direita, pois o contraste desaparece rapidamente da lesão, que se torna hipodensa. As metástases hepáticas apresentam um padrão inespecífico em ecografia e em TAC são sobretudo melhor visíveis em fase venosa por serem nos tumores mais comuns hipovascularizadas, exceto se forem metástases hipervasculares em que podem ser melhor visíveis em fase arterial, como ficou referido 2 slides acima. Quando forem pequenas, podem ter um fill-in, ou seja, em captarem contraste em fase arterial, mas depois em fase venosa podem apresentar um washout que é periférico e daí ser considerado característico. Como vemos nas imagens de ressonância magnética em baixo à direita e também um pouco em cima à esquerda. Caso na neoplasia mamária e para um exame mais frequentemente utilizado, que é a mamografia, poder-se-á fazer o diagnóstico em casos de rastreio populacional ou no caso de um rastreio individual de um paciente, neste caso, e quando o exame é individual fazem-se 2 incidências em cada peito, enquanto no rastreio populacional geralmente faz-se apenas as incidências mediolaterais e depois o doente é reconvocado se essas incidências mediolaterais apresentarem algum achado duvidoso. Procura-se a lesão primária, obviamente, e o contexto clínico é também muitas vezes importante para orientar na marcha diagnóstica dos exames efetuados. Alguns exemplos de neoplasias,
em cima, à esquerda e ao meio, nódulo e distorção visíveis em mamografia. Em cima à direita, uma imagem lacunar em ecografia, assim como também em baixo à direita, uma imagem lacunar em ecografia. Em baixo ao meio e à esquerda, em mamografia, poderemos ver, respectivamente, aspectos de microcalcificações irregulares ou de densificação assimétrica do parênquima mamário. Aqui uma descrição de alguns sinais mamográficos de neoformação mamária. As técnicas de diagnóstico mais frequentemente utilizadas, em que é fundamental a correlação com os dados clínicos do exame físico. Exemplos de obtenção de material histológico através de ecografia, mamografia com abordagem estereotática ou mesmo de ressonância magnética, como apresentamos em baixo à direita. No caso da ressonância, é importante a obtenção de imagens com o doente em decúbito ventral e os seios apresentando-se comprimidos e sequências T1 concentração de gordura e depois com injeção de contraste e obtenção de várias aquisições ao longo de alguns minutos e as características morfológicas, a intensidade de sinal e a avaliação das curvas de captação de contraste permitem orientar no sentido do diagnóstico positivo ou negativo de lesão maligna. Aqui se apresenta um gráfico muito interessante com as técnicas de imagem usadas na classificação TNM dos tumores mais frequentes. Como podem ver, sobretudo para mama, para ataque. Aqui pequena diferença, poderíamos usar também PET-TAC para estadiamento T do pulmão, portanto o aspecto a investigar. No caso do reto, aqui vocês podem ver a classificação. Digo que se o tumor retal for alto, poder-se-á fazer como estadiamento T ataque, ou seja, se for um tumor na transição reta ou sigmoideia. No caso do esófago, vejam que usar a ecografia endoscópica pode ser útil, assim como no estômago. Ainda no estômago, para ver se existem metástases, pode ser importante fazer uma laparoscopia, para ver se existem carcinomatose ou se o grau de invasão de gordura retroperitoneal ou do pâncreas é maior do que aquilo que a TAC poderia mostrar. Ok, penso que quanto às outras hipóteses, globalmente, as técnicas apresentadas parecem-me consensuais. Não temos aqui a classificação, como diz ao fim, do carcinoma hepatocelular, linfoma e glioma. Aqui um quadro sinóptico com as técnicas mais frequentemente utilizadas para diagnóstico e estadiamento de várias neoplasias. Podemos ver assim no caso do pulmão TAC e PET-TAC. No caso do reto, para TIN, sobretudo a ressonância magnética, e para estadiamento M, pode ser mais útil fazendo equiparadamente TAC com ressonância magnética. No caso do esófago, o estadio T por ecografia endoscópica ou TAC e o estadio M por PET-CT, por exemplo. E podem ver também que geralmente para estadio M e no caso de neoplasias pélvicas ou do sistema genitourinário, a técnica preferencial é a TAC. Neste esquema temos a aplicação
a apresentação temporal da documentação da resposta do cancro ao tratamento e em que recentemente os últimos 2 critérios morfológicos apresentados de RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors, foi em 2000 e 2009. Assim, na avaliação imagológica de lesões para controle da evolução da doença e, sobretudo por TAC, podem-se considerar lesões-alvo até 5, no máximo 2 por órgão. As lesões têm que ter mais que 1 centímetro e os gânglios avaliados têm que ter um menor eixo, pelo menos 1,5 centímetros, para serem considerados órgão-alvo. A resposta completa é desaparecimento das lesões, resposta parcial quando há pelo menos 30% de redução no somatório dos maiores diâmetros das lesões-alvos. Doença estável é quando não corresponde à resposta parcial ou de progressão. A progressão é quando se considera pelo menos 20% de aumento no somatório dos maiores diâmetros das lesões-alvo. Como já disse, as lesões-alvo poderão ser até máximo número de 5, com máximo de 2 por órgão. Temos aqui um resumo dos critérios da classificação do RECIST 1.1 à direita, que é atualmente utilizada. Temos a definição de lesão mensurável é pelo menos 10 milímetros. Avalia-se sobretudo o maior eixo, o maior diâmetro. No caso dos gânglios de 10 a 15 milímetros são considerados não alvo e não patológicos abaixo de 10 milímetros de menor eixo. Temos a definição de doença progressiva, o número de lesões medidas e, no caso de novas lesões, podem estes critérios demonstrar se existe uma lesão nova ou não, porque se existir uma lesão nova é considerada representativa de doença em progressão. As técnicas a utilizar são geralmente TAC, ressonância ou a PET com FDG. Quero chamar a atenção, neste exemplo podemos mostrar um caso em que se observa a progressão da doença, porque a maior lesão à direita, localizada aproximadamente no segmento 7, se apresenta maior, assim como o aparecimento de lesão adicional no lobo esquerdo na transição segmentos 2/3. Note-se que as outras lesões à direita também estão globalmente de dimensões aumentadas. No entanto, ainda queria chamar a atenção para um ponto importante que muitas vezes, em termos práticos, pode não ser o mais adequado dizer taxativamente qual é a evolução da doença, se houve progressão, se houve melhoria, se houve regressão, porque isso muitas vezes pode influenciar psicologicamente os pacientes de um ponto de vista negativo. Portanto, há que ter algum cuidado na comunicação com o oncologista na transmissão destes dados, nomeadamente no que toca No entanto, como múltiplas questões não eram respondidas através dos critérios RECIST-1 e pela implementação mais recente de terapêuticas anti-cancro dirigidas a alvos, portanto, chamada Targeted Cancer Therapies, em que determinadas drogas diminuem o crescimento da lesão, interferindo com algumas moléculas implicadas nesse crescimento e progressão, foi necessária a implementação de novos critérios de avaliação. Dois dos mecanismos mais conhecidos são através de anticorpos monoclonais, que
vão bloquear a EGFR, ou então através de inibidores da tirosina quinase e que vão bloquear o ATP, como aparece aqui neste esquema. A terapêutica dirigida a determinadas moléculas permite um tipo de avaliação que pode ser um pouco diferente e não se basear apenas em critérios volumosos de volume. Assim, a resposta de Choi, considerada para os tumores do estroma gastrointestinal, revelou que as alterações da atenuação do tumor podiam ser uma medida adicional a considerar na resposta ao terapeuta com imatinib. Assim, na resposta dos tumores do estroma gastrointestinal à terapêutica, à target therapy, em que ocorresse um maior de 15% de redução do sinal ou da atenuação do tumor no ataque, podia ser um critério de resposta parcial. Neste slide apresentam-se alguns aspectos de complicações pós-terapêuticas que podem ser observadas através de imagiologia, nomeadamente em cima uma pneumonite rádica com foco de pneumopatia e discreta ectasia brônquica ao longo do lobo médio direito e também em topografia posterior no lobo inferior direito, aspectos visíveis ao longo do trajeto da radioterapia e embaixo focos de consolidação com alguma tendência à confluência em quimiotoxicidade por bleomicina. Em conclusão, esperamos ter-vos dado umas noções introdutórias sobre imagiologia oncológica, que tem um papel já expressivo nos serviços de radiologia mais avançados e que requer um conhecimento anatómico do comportamento dos tumores, biológico e também já a nível microscópico, assim como efeitos secundários dos tratamentos. E lembrar também o papel emergente e mais preponderante da avaliação multidisciplinar, exigindo assim uma cooperação com outras especialidades, no sentido do imagiologista obter mais e melhores conhecimentos que permitam um desempenho mais eficaz da sua atuação.